Pois ontem à tarde, na Prefeitura Municipal, no Salão Nobre, houve uma reunião marcada para as 15 horas e, para minha surpresa, só atrasou 15 minutos, se tanto. Não é normal, normalmente quando é um secretário de Estado que tem que participar, o governador, o etc., tal, político, enfim, normalmente atrasa muito. E desta feita não atrasou tanto assim. A presença de muitos prefeitos da região ali, porque o assunto dizia respeito a toda a região, que é o presídio de Bento Gonçalves. Enfim, faltaram eventualmente algum prefeito? Sei, talvez. Mas eu notei foi que só tinha de vereadores lá aqui de Bento Gonçalves. O presidente Valdecir Rubo, o Escúcio, Moisés Escúcio, e o vereador Gilmar Pessuto. Os outros 14 não estavam presentes. Quer dizer, então quando eu falo que o problema de Bento é a nossa representatividade política, é por causa dessas coisas. Eu entendia que ontem, eu e provavelmente a maioria dos Bento Gonçalves, que o Bento tinha a grande chance de mostrar toda a sua força política, ter todos os vereadores ali, para que o secretário de Estado levasse para o governo do Estado a posição de Bento e região. Tinha vereadores de fora daqui também, ali, vários vereadores de fora. Mas, enfim, o secretário Ayrton Michel chegou para falar sobre o presídio municipal. Essa mesa principal, o prefeito Pazinho, o vereador Valdecir Rubo, o secretário de Estado Ayrton Michel, a juíza Fernanda Guiringhelli de Azevedo, uma gigante batalhadora nessa história do presídio, porque cabe a ela tomar decisões de extrema importância, né? Enfim, o que me chamou a atenção, basicamente, foi o pronunciamento da juíza Fernanda Guiringhelli de Azevedo. Ela disse que foi para Porto Alegre várias vezes, uma delas em 2012, e constatou que lá estava, no orçamento do Estado, o valor de algo em torno de 9 milhões de reais para o presídio de Bento Gonçalves. Depois o secretário Ayrton Michel falando, ele comentou que tinha 6 milhões e 700, mas enfim, havia sim, no orçamento do Estado, essa verba também. Nós já vimos, tinha aquela verba federal, que nós perdemos, mas tinha já sido reposta pelo Estado uma verba. Aí a grande pergunta é, mas e aí? O que houve? Qual foi o problema afinal? Perdemos a verba. E aí o presídio ficou aquela bomba relógio aí no centro, muito bem qualificada pelo Major Marinho, comandante do 3º BEPAT. Pois é. O que se esperava da reunião? Se esperava que o secretário de Estado desse pelo menos uma aproximação de datas, assim que pudéssemos ter uma esperança de construção do presídio. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Houve sim um papo dele, no sentido de que pudesse essa área aí, e eu acho que aí inclui também as 2 delegacias, que podem muito bem ser deslocadas para outro lugar, as 2 delegacias mais o presídio, isso aí ser feito uma permuta com uma empresa, uma incorporadora, uma construtora, para fazer com que haja uma permuta. Constrói o presídio, lá onde está o terreno pago, lugar definido, tudo aprovado, sacramentado, vai ser sim, lá na linha Palmeiras, no dia que sair o presídio vai ser lá. Havia essa troca e nós podermos, então, ter esse presídio. O problema é que terá que haver o interesse de incorporadora, de empresas construtoras, para fazer essa permuta. Eventualmente vender o terreno e com o dinheiro, sei lá, construir o presídio. Mas, síntese de tudo, faltaram 14 vereadores de Bento Gonçalves lá, só tinha 3. A força política de Bento, ela é realmente comprometedora, eu diria. A juíza Fernanda foi muito contundente no seu pronunciamento e acho até que ela deveria ter sido aplaudida lá por quem estava presente. Comentou o Ayrton Michel e também sobre a pressão que os setores empresariais de Bento Gonçalves fizeram junto ao governo do Estado para que tenhamos esse presídio. Então, se nós temos pressão empresarial, não tinha um dirigente sindical de empregados lá, estranhei também, afinal, a representatividade sindical não é importante numa hora dessa? Representatividade de trabalhadores? O CDL estava lá, o Sindilóide estava, o SIC estava, os seus presidentes. Por que não tinha nenhum sindicato de trabalhadores
foram convidados. Palavra do secretário Jauri Peixoto para mim, eu até questionei. Mas não convidaram o presidente de sindicato de trabalhadores? E ele me disse que sim, houve convite. Então, estranhei também essa ausência. Ou seja, ou Bento realmente toma uma postura política, pressiona o governo do Estado através de todas as suas forças políticas, empresariais e de trabalhadores, ou nós vamos passar muito tempo com essa bomba relógio aqui no centro da cidade, que, aliás, vai ser reformada. Vão reformar esse presídio aí, vão dar uma guaribada ali no presídio, tentar consertar para ver se nós recuperamos ele de uma forma com que a bomba precisa de mais uns 20 centímetros de pavio para explodir. É por aí a coisa. Lamentável, meus amigos. Profundamente lamentável. E o pior é que vem mais uma eleição aí. Nós vamos ter 12, 13, 15, 60 candidatos a deputado estadual, federal, para qualquer coisa, e não vamos eleger nenhum. E a nossa representatividade política vai ser, provavelmente, do sub contra vice de qualquer coisa em qualquer governo. Lamentável. O Ayrton Micho disse mais, que hoje, para o governo, já está, e pior que estão fazendo realmente, a prioridade é o presídio central, que foi considerado o pior presídio brasileiro. O presídio central está com mais de 5.000 detentos lá dentro e tem que ser tirados de lá, porque o presídio central vai acabar. Então a prioridade desse governo, diz ele, é acabar com o presídio central e, para isso, construir aí no entorno da Grande Porto Alegre vários presídios para poder colocar todos aqueles detentos que lá estão. Repito mais uma vez, senhores vereadores, vocês foram eleitos para representar o povo de Bento Gonçalves. E o povo de Bento Gonçalves estava representado por apenas 3 vereadores lá. Isso é chato, viu? Muito chato. Me caiu os buteados bolsos quando eu li a notícia. E deu também a notícia, foi dada na televisão, etc. Tal. A Itália vai incluir no cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto, prostituição, tráfico de drogas e contrabando. Cigarro, tá? Contrabando. Como? Não é a Itália só. A comunidade, a União Europeia, aceita isso e até sugere que isso seja feito. Então, quando você ouvir falar que o PIB não sei do quê, porque blá, 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 nós não incluímos contrabando, prostituição, tráfico de drogas, etc., no nosso PIB. Olha, se botar só prostituição... Não, eu não vou falar da não oficial, porque o que tem de prostituição nesse país aqui, não oficial, ou seja, não é aquelas casas específicas, é grande, viu? Mas se nós colocarmos isso, nós vamos botar o PIB, para uns 10%, viu? Acho eu. Enfim, há controvérsia, mas pode ser que aconteça. Quem sabe o Brasil adote isso, comece a contar a partir de 2015, é uma boa ideia, copiar a União Europeia, a Itália, que vai incluir no seu PIB a prostituição, contrabando e tráfico de drogas. Pode ser o caminho. Eu coloquei na internet, chamei a atenção dos mais de quase 4.000 amigos que eu tenho na internet, sobre a narração do Marco Antônio Pereira, daquele lance final do jogo do Grêmio contra o São Paulo, sábado, quando o Barcos perdeu aquele gol. Digite lá na internet, você vai encontrar a narração do Marco Antônio Pereira daquele lance. Ele usou uma expressão que eu só tinha ouvido falar, olha, eu tinha algo em torno de 12, 13 anos de idade. Na minha casa se comentava, se falava isso na rua, que eu via as pessoas comentando. Quando queriam dizer assim, mandar alguém para longe, né, diziam, vai te afumentar. A fumeta era um aspiralzinho assim, que botava fogo num lado e ia queimando assim, tipo como se fosse uma brasa, ia queimando para matar mosquitos, espantar mosca, aquela coisa toda. Se chamava aquilo de fumeta. E aí o Marco Antônio Pereira recuperou essa expressão e gritou. Quando ele ia gritar gol, o Barcos isolou a bola, como sempre, e aí ele gritou, Barcos, vai te afumentar. Vale a pena ouvir a narração. É de rir um monte. Claro, nós gremistas choramos porque nós perdemos o jogo por causa dele, mas a expressão usada pelo Marco Antônio Pereira foi de circo. Fantástica. Vai
te afumentar barcos. Eu também penso assim e digo, vai te afumentar barcos. É por aí. Meus amigos, obrigado pela sua atenção. Eu volto amanhã.